Alô, alô, Várzea querida de 2024, estamos de Ai, volta com o RPG de Várzea, ao vivo na Twitch, já no YouTube, editadinho meticulosamente pelo nosso querido amigo Marlon. E hoje é um episódio muito especial e o primeiro de uma série de episódios one-on-one com meus queridos amigos jogadores do RPG de Várzea para reintroduzir esses maravilhosos personagens e, é claro, nos preparar para a segunda e última temporada do nosso querido RPG de Várzea em Arzeia. E eu estou com ele, o polêmico, o nosso D&D Master, o nosso mestre das regras, o nosso advogado das regras também, o o nosso suicida da mesa, né? roubador dos dados também, a gente viu isso pessoalmente. Mas mais que isso, o meu querido amigo de infância, a primeira pessoa com quem eu joguei RPG na minha vida, ele, Marcelo Dante. Como você está nesse dia maravilhoso, meu amigo? Eu queria te corrigir. A primeira pessoa com quem você jogou RPG na sua vida foi o Glauber. Quem que eu... Ah, é verdade, foi o Valber, não foi o... Glauber, sei lá o nome Mas eu dele. É jogava Glauber. online no Orkut, Marcelo. Você tem É, que não. lembrar disso. Bom, mas você Era jogou online RPG no do jeito que era Orkut. possível. Ah, não. Presencial foi comigo. Presencial foi comigo. Eu não lembro se a gente jogou D&D primeiro ou se a gente jogou Vampire primeiro, pra ser honesto. Foi D&D Dark Sun no seu Ah, é aniversário verdade. com No meu Marcelão aniversário, meu Mestrão. pai, alô pai, jogou, meu irmão jogou, o Foi muito Eric bom. jogou, o Eric já jogou, já participou de uma one shot aqui com a gente. E que, Exatamente. diga-se de passagem, o personagem dele da one shot inspirou o personagem de hoje, né? É Tudo isso aí, é isso conectado, aí. tudo conectado. Mas, é claro, nós estamos hoje com um episódio um pouco mais curto, um episódio mais explorativo do seu personagem. Então vamos começar esse episódio, meu querido Marcelo. Ah, e lembrando, nós não estamos sozinhos. Pairando por esse episódio está ele, manipulando tudo, falando em nosso ouvido, deixando tudo lisinho, impedindo que a gente fale e faça besteira. Meu querido amigo Marlon, nosso produtor, muito obrigado. E é claro que ilustrando esse cenário aqui atrás, tem ele, o nosso querido amigo André Ocaveira, que faz todas as ilustrações do nosso RPG de Várzea. Então, um agradecimento a esse time de produção que fica aí atrás das câmeras e que não ocorreria RPG de Várzea sem esses nossos queridos amigos. Mas antes da gente começar, mais uma coisa. O que o pessoal tem que fazer mesmo, Marcelo? Escreve, compartilha, curte, manda pra um nerd. Nerd? Ih, caralho, vai voltar pro Nerdola? Não, começa, início de 2024? ano, a gente recomeça. A gente não mandou pro nerd, a gente mandou pro nerd. Agora, manda pro nerd old school, entendeu? Manda pro admin do seu trabalho. Manda pro É isso admin do aí. seu Discord, porque agora a gente tá na era administração da RPG de Várzea. É isso aí. Estamos profissionalizando o RPG de Várzea. Não pode Ele é fazer só muita série B. propaganda. Não pode fazer muita propaganda, não, porque senão a gente Senão pisa na parece, né, que a bola. gente... Exato. Gente, eu vou ter que pedir muita desculpa. Eu vou fazer uma coisa, tá? Eu vou fazer uma parada, mas não tá tendo condição de verdade. Coloca a música. Tararara. Não, cara, tá impossível. Não, eu não consigo te explicar o quanto impossível tá? Pra quem é do Rio de Janeiro e tá vendo essa live, eu não tenho ar-condicionado, estão 35 graus, entendeu? Eu tô passando mal aqui, eu tô pingando, eu não posso ligar meu ventilador porque o microfone pega. Então, Mas esse calor nem se compara com o calor que sentia Cedric quando ele acordou nesse dia, no meio do acampamento dos mercenários, no meio dos escombros do acampamento dos mercenários, é melhor escombros, né? que nesse momento ele é o líder, É. né? Cara, o Cedric, ele acorda de um cochilo. Não, ele não tá deitado, ele tá em cima daquela mesa que meio ragtag que colocaram. Ele levanta assim e olha assim ao redor e vê o Zygmunt na porta. Tipo, Claramente, ele que te acordou, né? ele me Claramente ele que acordou. gritou. Para quem não sabe como é o nosso querido amigo Cedric, como ele está se vestindo, se trajando nesse dia maravilhoso, esse terceiro dia como comandante do acampamento. Já é o terceiro dia? Já é o terceiro dia bastante que tempo, né?
que seu irmão Ulfric viajou para dentro das cavernas dessas ravinas em volta do campo mercenário para levar as crianças de volta para os refugiados, né, para o lugar onde todos os refugiados do norte fugiram do grande inimigo de vocês, né, a criança do norte. Mas nesse momento, você já é o seu terceiro dia tendo que controlar e comandar os suprimentos de água e comida de 30 homens, sendo eles 30 homens armados, que acabaram de sair de batalhas, alguns deles machucados. Parte deles não fala nem a sua língua, né? Porque eles são membros de uma tribo selvagem chamado Fedenursos, que falam com os ursos e falam com vocês com um dialeto meio de grunhidos e resmungos. E você tá tendo que fazer tudo isso sozinho. Porque todos os seus aliados, alguns sumiram, alguns estão participando de missões sozinhos. Mas nesse momento, você e esse homem, velho, mais riscado, tá aparecendo as costelas, mas entre as costelas tem uns músculos. Assim, ainda trajado com roupas levemente rasgadas, com uma barba com olhos que parecem uma casca de árvore, sabe? O rosto dele parece uma casca de árvore, de tanta dureza e ao mesmo tempo rugas, né? E você vê esses olhos sábios que acabaram de te pedir para você acordar, né? Você vê que ele fecha O Cedric, a... cara, ele esfrega os dois olhos, mas de fato só um olho dele precisa de ser tirado remela. Sabe que ele para, ele tá com aquela pele. A pele não tá exatamente morta no sentido de verde escura, né? Ela tá mais. Não tá Michael Jackson em Thriller. Ela tá só claramente mais pálida e parece que não passa mais sangue. Então ela tá ressecando, né? Ela resseca. E o olho mesmo dele tá escurecido. Assim, o olho de fato tá escurecido e tá só a órbita ali fechada, né? Com as pálpebras fechadas. Sabe que levanta, bota a mão na cabeça. Ele tem passado com uma puta dor de cabeça depois do encontro com a Hydra e ter afetado a mente dele, né? Como que o Cedric tá se Pre- trajando, Marcelo? Só pra Cara, gente... eu acho que assim, diante da temperatura, o Cedric deve estar usando a roupa normal dele e não tá usando o traje de urso que ele acabou de adquirir, que ele sabe que é mágico. Ele colocou, tipo, na cadeira, assim, atrás dele, para poder ficar ali e, tipo, ele usar quando ele tiver que fazer isso. Entendeu? Quando ele tiver que fazer alguma coisa relacionada a Uhum. combate, quando ele achar que tem que vai lutar. Por enquanto, o maior combate dele está sendo em como racionar água no meio do deserto, né? E aí, então, ele acorda, passa assim a mão no rosto, toma assim alguma coisa que tem no copo, assim, vê que o copo tá vazio, fala Você assim, vê que Zigmund, entra, por favor. você vê que o Zygmunt ele entra meio resmungando. Você vê que ele claramente o pé dele tá batendo, a mão dele ele tá fechando e abrindo assim. Você vê que ele vira para pro outro lado da mesa e ele não senta. Ele fica em pé. Senta. Ele olha no seu olho e é olho do singular mesmo, né? E fala assim: mais uma briga. Tá bom. É, vai lá e chama os líderes de cada um dos negócios aí, que até agora não entendi direito quem é quem, e chama os dois, e chama quem estava envolvido na briga também. Caso tenha sido duas pessoas, senão não traz só os líderes. Senhor, E aí? ele diz: criança, qual é o título que seu irmão lhe deu mesmo? Conselheiro. Mas pode me chamar de Cedric, eu não gosto de títulos. Cedric, eles brigaram por comida. Uhum. Compreensível, a gente tá quase sem. Mas mais que isso, aquele aquele emissário dos kobolds, o que trouxe as crianças, Sim. aquele pequeno lagarto, ele trouxe muita coisa. E eu tô sentindo entre os homens uma inquietação. Eles sabem que esse monstrinho não faz parte da gente e que ele tem água, que ele tem comida com ele. Tá. Vamos lá. Vamos começar tirando algumas coisas do caminho. Ele não é um monstrinho.
ele é um kobold e ele merece respeito. Ele respeitou a gente. Aí ele para, olha e fala assim: respeitou a gente desde depois que nós fizemos trato com ele. Então ele pode ser uma criatura ardilosa, maligna por natureza, mas ele foi respeitoso com os nossos tratos. E ele trouxe as crianças, que eram a coisa mais importante pra gente. Então, por favor, chame ele pelo nome dele, que eu também não me recordo no momento. Mas não precisa ficar chamando ele de monstrinho. E você vê que ele dá um sorriso e me fala que você já não matou. Boldes, É, alguns desses. sabe que para, olha e fala assim: eu acho que eu nunca matei nada na minha vida. Ele olha pra você com um olhar mais. E ele pensa, olha pro lado e dá mais um resmungo. E você quer então o líder dos Fedenursos e os homens que estão brigando, é isso? Não, se forem só dois homens brigando por comida, tudo bem, tragam eles dois aqui. Mas se for mais gente, se for um motim ou algo do gênero, eu não quero que tragam eles. Na verdade, traz o líder, ou pelo menos quem está na capitania deles, porque tem alguma divisão de poder aí, né? Quem é que está em cargo deles, além de você, obviamente? Ele olha pra você como uma pessoa que não entende o triunvirato virou um conselheiro. Senhor, Cedric, o triunvirato funciona bem simples. Batalhões de 3. Cada um de nós temos 2 parceiros e agimos em conjunto. Não existe um capitão, mas existe um líder que coordena o grupo de 3 que coordena outros grupos de 3. Tá, e esse Mas no aí, quem é? momento, o grupo de 3 que comandavam esses grupos de 3 foram os homens que vocês assassinaram. E graças a Deus que vocês fizeram isso. Isso é uma coisa que eu fico muito feliz. Você sabe o que eu estava fazendo antes. Mas, nesse Ótimo, então momento, ele corta, vocês são os líderes. ele faz assim com a mão, ele fala assim: não, para. Chama a líder dos Fenenops, então. Por favor. Você sabe que. Você sabe que essa menina é selvagem. Você sabe que ela respeita muito o seu irmão, mas. Senhor Zygmunt, Tem certeza? eu vou fazer uma pergunta apenas uma vez. Tá? Na verdade, são duas perguntas. Você confia no julgamento do meu irmão? Sim. Então, você confia no meu julgamento, porque ele me apontou como líder na vacância dele, correto? Eu confio no Ulfric. E aí você vê que ele sai andando. E aí você tem uns 5 minutos, assim, sozinho. E eu quero que você descreva pra mim como que tá o estado dessa sala. Eu quero que tome a Cara, liberdade de descrever como que é a sala de guerra que o Cedric tá passando esses 3 dias aqui, sozinho. O que que tá em volta de você? Como que tá a situação dessa sala? então, cara, provavelmente assim, a mesa dele é tudo que está desarrumado. O resto não deve ter muita coisa. Tem comida num canto, tipo, um prato de comida com comida mal comida, assim, tipo, restos de comida. Muito mapa, muito papel, muitos pergaminhos, livros, coisas que o Sadik carrega na mochila, de anotações dele. E os itens, principalmente no meio da mesa, assim, em cima dos papéis, tem todos os itens que ele está estudando. Seja um esquema dos círculos de teleporte que o Cedric está pretendendo usar, tanto quanto o casaco, que, assim, um desenho. Ele está fazendo muitos desenhos de tudo, e ele está anotando todas as coisas. Então, assim, tem aqueles fios, principalmente os fios que Yeah. ele encontrou, e a máscara, porque a máscara ele deixou ali. Tá? O Ulfric deixou também a máscara, então, bom saber. Então. É importante porque os dois deixaram, né? Então, Aham. Então, eu gostaria só de redescrever um pouquinho, principalmente aquilo que quando você fica sozinho na sala, toda essa confusão, né? Todo esse barril de pólvora onde você é a pessoa que tá segurando, impedindo que exploda, isso brilha nos seus olhos, brilha pra você e você vê justamente, pra quem não lembra, existe um orbe, um novelo de fios mágicos
levemente orgânicos que estavam controlando a armadura do maior líder dos mercenários. E o Cedric, depois os guerreiros que o Cedric nesse momento comanda, trouxeram todos os itens mágicos para a mesa, incluindo pedaços, fragmentos, pequenos desses fios. E esses fios brilham, reluzem com essa luz levemente branca, como se fosse o luar da lua. E eles estão na mesa nesse momento, né? Tá. Eu quero saber uma coisa. Antes se eu já tenho essa informação. Eu preciso saber se eu Boa já tenho pergunta. essa informação. Eu já sei quanto tempo demoro para poder ativar os círculos de teleporte. O que a gente sabe, né? O Cedric, ele encontrou entre os escombros, porque, para quem não se lembra também, né? Todo o campo mercenário foi destruído pelo monstro que vocês derrotaram. Então é como se o chão do campo mercenário, ele virou parte dos escombros, né? E vocês tiveram que realocar o campo mercenário para a área não destruída. E você encontrou uma dessas pedras que foi destruída com parte desse ciclo de teleportação. Com esses símbolos que você, na hora que você bateu o olho, você sabia o que era. Então é como se você tivesse parte dele, e o que eu imagino que o Cedric tá fazendo, na verdade, é reconstruindo, né? Assim, como se você estivesse fazendo uma estenografia, né? Com Sim, base do símbolo. ele desenhou o resto. Ele falou: se eu tenho isso aqui, o resto é isso aqui, né? Só pode ser. Exatamente. Mas o que você usou esses dias, né? Porque tem basicamente esses 3 dias que você tá, e você tá literalmente racionando água. E eu diria, tá, o Cedric, eu vou adicionar mais uma coisa, né? É que quando você falou que num canto tá a comida, não tá só a sua comida. Toda a comida do campo do, do campamento tá nesse lugar. E toda a água também. Porque já chegou no momento de ter que racionar, né? E isso é uma coisa que você sabe que só vai piorar. Então, É, o, eu já tô ciente já do problema, já. Pode ficar tranquilo, eu já tô sentindo a pressão. o que você acha, na verdade, é que você ainda precisaria escolher um lugar para poder desenhar o círculo. E aí talvez você consiga. Você acha que você consegue utilizar, né? Pelo menos. Você pelo menos tem uma fonte de poder, né? Tá bom. Cara, então o Cedric, ele meio que ajeita assim, as coisas assim, na mesa, tipo, tira a comida e tal, e deixa a mesa mais ou menos arrumada, bota um pergaminho em branco assim, e fica esperando as outras pessoas entrarem. E eu, Ajeita e eu, cadeiras dos dois. sim. Ao mesmo tempo, você vê abrindo a porta dos Fedenussos, a porta da tenda, né? E essa tenda é uma tenda grande, né? Aquela tenda em estrela que vocês tinham visto de cima, né? É como se fosse Sim. uma tenda bem, bem longa, bem larga, uma tenda de guerra, né? Não é só de ficar, mas também de se encontrar vários guerreiros para conversar. E você vê entrando nessa tenda uma mulher loura, com trajes de batalha. Você vê que ela não tá usando a mesma armadura que ela estava usando antes, né? Que era uma armadura de pele grossa de urso, né? Você vê que ela trocou essa armadura por uma túnica levemente branca, e ela tá levemente rasgada de viagem, mas é uma túnica branca que aparece as tatuagens. E com ela tá o arco, né? Você vê que ela não larga o arco dela, que é um Uhum. arco que não tem uma cordinha, né? Não tem a corda que une as duas pontas, porque ela utiliza os próprios cabelos para disparar essas flechas de elementais, né? E você vê ela entrando, junto dela tem um homem bem, bem mais velho, mas não tão mais velho quanto o pai dela que morreu. E você vê que ela olha pro casaco na mesa, né? Pro casaco que tá na cadeira, eu imagino, né? Onde você estava dormindo, o casaco do pai dela. E você vê que ela entra meio desconfiada, e atrás desse homem vem Zygmunt também. Você vê Esse, que esse homem, mais eu gente conheço ele? tá fora da tenda, tá? Na hora que a tenda abriu, você consegue ver que basicamente toda a procissão dos Federussos veio junto, mas que os guerreiros que estão para fora da tenda também, os homens com os trajes do triunvirato, né? Com aqueles triângulos com três triângulos em cada centro, Sim. eles estão Aham. impedindo essas pessoas de continuarem andando. E você vê que o Zygmunt entra
também, e ele tá fazendo você vê que ele tá tão nervoso quanto antes, mas agora ele tá fingindo melhor. Você que viu quanto ele tava antes, ele vê o mesmo olhar meio trêmulo, e ele encontra o seu olhar para poder ver a sua reação. Você tá que nem eu, assim, ó. Uma mão na cara. E aí ele espera a sua reação, né? Que os dois estão entrando. Sente-se, por favor, Zygmunt. E. Desculpe, senhorita, mas eu não sei o seu nome ainda. Meu nome é Breta. É, ok. Então, por favor, preta. Sente. Ele, ela, tipo assim, ela vai sentar na cadeira e aí ela É, joga a cadeira pro é lado e cômico, senta no chão. é cômico que o nome da personagem branquela seja preta. É É tipo. Breta, não é preta, Ah, não, vagabundo. desculpa. Oh, foi mal. Não me cancela tão fácil, não. Aí você vê que ela vai sentar, em vez de usar a cadeira, ela tira a cadeira do lugar onde ela ia sentar, meio que dá uma derrubada nela, sabe? Não de maneira muito agressiva, mas de uma maneira mais selvagem, e senta no chão com o arco colocado. Tá, eu faço então uma coisa, eu levanto da mesa e sento na frente da mesa. Eu tô atrás, eu vou Uhum. até e sento na frente da mesa. Você vê que o homem que tava com ela, você vê você se aproximando, ele dá uma rosnadinha e ela dá um olhar, e isso, com um olhar ele para de agitar, e ela pergunta: onde está o nosso líder? Sou eu. Na ausência do Luffy, E sou aí eu. você vê ela dando uma risada assim. Ai, eu jurava que era um barbudo, forte, meio gordinho. É. Então, ele é meu irmão. E ele me colocou em cargo de resolver os problemas enquanto ele estiver fora levando as crianças. Quantos anos você tem, criança? Não te interessa. Não muda nada. Eu sou mais poderoso que você. Aí eu olho assim, eu olho pro Zygmunt e falo assim, ele é velho. Eu mato ele. Rápido, se quiser. Idade não quer dizer nada. Sim o poder. Eu acho que é por isso que a gente tá aqui, né? Porque você respeitou o poder do meu irmão. Então, se você respeita o poder dele, você vai respeitar o meu também. Você vê que ela olha na sua direção, dá umas duas fungadas. Eu senti o cheiro de bruxaria de você. Você sabe o que a gente faz com crianças que nem você na minha vila? Não consigo imaginar. Os nossos espíritos, eles adoram vísceras mágicas. Alimenta as colheitas. E aí você vê que ela olha assim para um lado com um olhar meio distante. Elas ficavam ótimas depois eles se alimentaram de vísceras que nem as suas. Você vê que Eles? ela. Desculpa, o que você falou, Marcelo? Eles quem? Os espíritos. Ah, sim. E onde exatamente é a sua vila? Você vê que ele. Que você vê, tipo assim, um xingamento sair da voz do cara de trás, tipo, Jacá! E ela. Era Ah, entendi. ao norte. Bom, Era ao norte. bom, eu fico realmente chateado que sua vila tenha deixado de existir. Realmente um problema. Imagino que tenha sido por causa da criança do norte, não é? Foi por causa de umas fadas Uhum. e de um homem que virava urso e cuspia em nossos espíritos. Cara, o Cedric já viu um homem que virava urso, né? Que tinha uma Já, arma de gelo verdadeiro, né? já. Tá, eu não lembro. Eu Durante não uma lembro. visão, né? É, Durante uma sim. visão, você conseguiu ver todos os homens que empunhavam armas de gelo verdadeiro. E você viu um homem que se tornava urso, que ele usava umas manoplas de gelo verdadeiro. Eu falo assim, ele usava umas luvas de gelo, né? É, vamos dizer que sim. Olha, Breta e. Desculpa, qual é o nome do cavaleiro aí atrás? Esse é Skewer. 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 Skewer, tá. O Cedric fala assim, Skewer. Eu sinto muito pela vila de vocês, pelas vidas perdidas num conflito contra a criança do norte, pelos conflitos que aconteceram recentemente aqui. Eu me compadeço da perda do seu pai, Breta. Sei que isso pode ser um tópico sensível, mas eu não posso negar que isso aconteceu e, de certa forma, nós temos alguma responsabilidade sobre isso.
Bom, como eu ia falando, você é a líder dos Fedenuxos no momento, não ia? Não é? Pelo menos eu Não, posso acreditar. Não? não. Quem é? Ulfric. Por que é o Wolf? No momento de fraqueza, no meu momento de fraqueza, ele assumiu a batalha, ele nos guiou. Uhum. E sob a liderança dele, nós derrotamos aquela aberração da natureza que devorou meu pai. Ok. Por isso. Então, deixa eu parar para Por isso pensar. ele é o líder. Ele é o E líder. por isso que sem o nosso líder por perto, nós não temos muito motivo para não devorar esses homens de latão. E ele olha pro ela olha pro Zygmunt. Você vê que o Zygmunt está sentado e, tipo, o olhar dele não tá nela durante essa conversa. Tá sobre você. Uhum. O César que passa a mão assim na testa, tá um calor desgraçado, né? No deserto. Ele passa a mão na testa, assim, ele fala, realmente, não tem motivo para vocês não devorarem eles agora. A não ser que, na verdade, a não ser que o motivo seja, se vocês fizerem isso, o líder de vocês vai fazer alguma coisa com vocês. Então vocês sabem que vocês não podem fazer isso. Tô errado? Ela olha pra você e talvez esteja na hora de eu deixar de ser fraca mais uma vez. Sabe que ele fala assim, bom, então, deixa eu falar então com o outro lado aqui, né? Zygmunt, quem são esses que você trouxe aqui? Você tá falando dos outros dois homens que entraram, né? É, Beleza. Você vê que os outros dois, ele vira assim. Um deles é o Rick e o outro é o Maralin. quem? Maralin. Marley, tá, Marley. Maralin. Marley, beleza. Bom, Rick, Marley, o que que aconteceu? Você vê que o Rick que é um pouquinho mais esguio, fraga. E você vê que ele tem ele é mais sujinho. Você vê que ele é mais. Sabe aquele cara que você entra numa luta e você sabe que ele vai Joga areia chutar nos o seus saco? olhos, Exato. ele joga sujo. Exatamente. Ele olha pra você e fala: Esses ursos, eu vi eles me cheirando. Eu vi eles cheirando a gente tudo. Uhum. Circulando em volta da gente, olhando. Eu não vou deixar barato, não. Se eles vieram pra cima, eu vou. Isso, E mas aí eles vieram pra cima de você? o Maralin, você vê que ele é um homem de pele mais escura, você vê que ele é mais forte, ele mais calmo. Ele, eles, o Rick foi pra cima xingar eles, e aí aquele ali, e aí ele aponta pro Rictor, né, pro outro cara. Ele ali avançou muito perto, eu pensei que ele ia fazer uma coisa de errada. E aí eu agredi ele. Ok. Zygmunt, qual é a punição para descumprimento de ordem no triunvirato? Existem duas, exílio ou morte. Ótimo. Nenhuma das duas. É um triunvirato, tem que ter uma terceira opção. Pede desculpa. Ele olha pra você e, o quê? É, isso. Não você, Zygmunt. Não, não, Marley. não. É, o O cara Marley. que agrediu, né? O grandão. Sim. O Pede quê? desculpa. Pede desculpa. Fala que você sente muito. Oi? Eu acho que eu vou ter que falar de novo. Pede desculpa. Fala que você sente muito. Você agrediu Mas não é um verdade. aliado seu. Shh. Você fala quando eu deixar você falar. Você agrediu um aliado seu sem motivo nenhum. Ele não te agrediu, não fez nada contra você, ele cheirou você. Ele pode ser selvagem, ele pode mijar do seu lado. Se ele não encostar em você, você não encosta nele. E o mesmo vale para vocês. Aí ele aponta para os Fedenúcios. Se eles não mexerem com vocês, não encostarem, não mexerem nas posses de vocês, vocês não vão fazer nada com eles. Se vocês quiserem resolver algum problema, vocês falam comigo. Porque senão, vocês vão se matar e me matar. Eu não quero morrer, você não quer morrer e você também não quer morrer. Então ninguém vai se matar aqui. E você vê que o Iskedor é o cara selvagem que tava com a Breta. Ele fala uma coisa em cultural, assim, ela vira pra você. Nós estamos com fome, Cedric. Não, eu também tô. Isso está para ser resolvido. É exatamente para isso que eu chamei vocês aqui. Por sinal,
Para eu poder resolver o que eu tenho que resolver aqui, eu preciso que você, Rick, e você, Mara, peçam desculpa para eles. Agora. Vamos fazer o seguinte, faz um teste pra mim Faz de um teste, é. negociação. Não, vai Tá ter na que ser um hora. teste. Tá na hora. De Primeiro carisma, por rolando, hein? favor. 2d6 menos um, vamos lá. É menos um? Não, é zero, é zero, é zero, é zero. Ah, eu falei, tirei um e um. Ai, ai. O Marilyn, você vira assim, na hora que eu preciso, pra eu resolver, eu preciso sim. Você só sente um soco voando na tua direção. Um soco, assim, pegando você em cheio. Eu preciso que você tome um D4 mais um de dano. Eu tenho 3 de armadura, tá? É, sim. Você vai tomar. Vamos ver o quanto que você vai tomar. Eu não vou. No Então, mínimo. o que vai É no mínimo acontecer um. é no mínimo um, né? Tá. É. Então o que acontece é aparece um espírito do Ulfric, tipo, na Não, frente dele e segura o soco, né? Chega a pegar assim, ele dá aquela sacudida. o espírito do Ulfric aparece, né? A spell que o Cedric utiliza pra poder se defender, junto com o colete que um dia o Ulfric deu pra ele. Aparece um espírito do escudo Ulfric, mas o soco do Mario pega você tão de supetão que ele infringe essa barreira de espírito, né? De energia, e pega você no queixo, e por um segundo você sente de novo o zumbido, né? O mesmo zumbido de quando você acordou, né? De acordar no meio desse caos. Você, por um segundo, respira mais uma vez, e aí você escuta o grito do Maralin. Falando assim, eu quero um duelo, eu não reconheço a sua autoridade enquanto líder do Triunvirato, agora, duelo! E você vê que ele já começa a sair da, do, da tenda, tirando a armadura, né? Tirando os trajes de batalha, tirando as espadas e adagas, e já entrando em guarda, cercado pela maior parte do campo mercenário, que já estava aqui para ver a decisão desse momento de conversa, né? E você vê o Marlin, esse homem alto, forte, sem a armadura, só com os punhos voltados para você, te esperando lá fora. Tá. Cara, o Cedric, ele bota a mão na cara assim. O Sigmund te olha, né? Com um olhar assim de dois. Ele tá, né, de olho esbugalhado, Exato. né? O Cedric fala assim: não, chama o acampamento inteiro. O Cedric vai atrás da mesa, pega o manto do urso, coloca sobre ele e sai. E da frente da Breta e do. Não, mas eu falo assim: não, mas ó, sai, vocês podem vir também, é bom que vocês venham também. Chama todo mundo do acampamento. Aí você coloca o manto do urso, né? E aí a gente vê Uhum. o homem lá fora sem a armadura, só com os braços. E o Zygmunt sai e começa a fazer gritos, né? Triunvirato! Triunvirato! Todos vocês! E vocês veem que o acampamento todo vem, né? E vocês veem os 3 kobolds que trouxeram as crianças, os homens do Triunvirato. Vocês veem até os homens machucados, né? E entre eles, o homem, o Cedric, que foi machucado pelos fungos do Wild Angel, né? Alguns desses homens que estão aqui foram os homens tiveram o corpo devorado, levemente, parcialmente devorado pelos fungos do Wild Angel durante a batalha. E você vê esses homens, tipo assim, com o ombro meio faltando, uns homens meio mutilados, que ainda estão com os emblemas do Triunvirato. E você vê, assim, o campo de mercenários todo machucados, abatidos, mas todos vendo essa selvageria e esse homem preparado para entrar em combate com você. Tá. O Cedric, ele olha ao redor assim. Ele garante que tá todo mundo olhando pra ele, tá? Tá todo Tá mundo todo mundo vendo. olhando para você. Tá todo mundo olhando, né? E Bom, você tá o Cedric, com ele tá com cajado. O Cedric tá com cajado também, tá? Eu o só tô cajado? pegando aqui Tá. porque eu tenho que ver um spell aqui que eu vou ter que usar, então. Né? Não vai ter Você vê jeito, que né? ele Que tá sem merda. nada, né? As armas estão no Sim, chão, ele tá, tipo assim, preparado para um confronto de corpo e físico, né? isso, tá bom. O Cedric, ele olha assim ao redor, ele olha na cara de todo mundo, assim, inclusive da Breta, e fala assim: Maralin desafiou o controle do Triunvirato, né, como líder. Ele requisitou que nós tivéssemos um duelo formal para que ele fosse o líder do Triunvirato.
Então, eu estou aqui aceitando o desafio dele como prova, como maneira de provar para vocês que se eu não for capaz de liderar vocês, então ele é. E ele será o responsável por vocês. Ok? Ele olha para todo mundo e para deixar claro que se esse homem foi escolhido por Ulfric, então derrotar ele é derrotar Ulfric, não é mesmo? Ele olha e fala assim: sim, claro. O fato é que o Ulfric pode muito bem voltar aqui e derrotar você de volta. Ah, Te meu ocorre amigo. isso? Ah, meu amigo, pode vir. Mas eu acho que para isso você precisa me derrotar primeiro, não é? Vem, seu fraco. Sem aqueles seus poderzinhos, seus feiticinhos. Quero ver se você é homem de verdade, menino. Cara, o Cedric levanta uma mão e usa Calcifia. Você vai fazer isso. Minha pergunta é a seguinte: você vai fazer isso de maneira a parecer que você está castando um spell? Claramente, É claramente eu estou assim. castando um feitiço. Foda-se, eu não quero nem Beleza. saber. Como que é você, o Cedric, castando esse Caos Fear? Eu quero. Cara, Descreve pra mim, por favor. cara, a energia, o staff do Cedric muda um pouco de. A pedra muda um pouco de cor, porque é E como é essa necromancia. pedra, Cedric? Só descreve pra É, gente o então, staff antigamente, né, do Cedric. no início da aventura era uma pedra bruta, né? Era uma safira bruta, toda mal trabalhada. Só que no momento, ela é um octaedro, ela é um octaedro, já quase com a superfície perfeita, mas ele é grande, assim, é um octaedro grande e tem algumas falhas em algum lugar. E assim, acontece do dia para noite. O Cedric nunca mexeu nessa safira, ela só Aham, automaticamente foi mudando de acordo com o progresso do Cedric em conhecimento de magia. Cara, sim. como que é o Causifia do Cedric? A pedra muda de cor, ela sai de um azul escuro para um escarlate meio roxo e começa a passar como se fosse uma nuvem se movendo ali dentro. O único olho do Cedric fica negro, fica completamente escuro, e no segundo seguinte ele volta a aparecer azul, do jeito que estava antes. Ele fecha a mão e eu vou castar Calcifia. Eu vou tentar, né? Porque. Beleza, você vai tentar. Eu vou tentar, não, eu vou tentar, porque tá muito difícil ultimamente. Dois uns é muito bom, cara. Não, 9, eu Uma consegui. solo. Eu perco o 9. spell, tá? Eu perco o spell, tá? Pega o spell. Beleza. Tá? É... Você, O nesse efeito vai momento, ser tag, tá? Só pra você. o que Ele que vai acontece? implorar. Ele vai implorar, Beleza. tá? O Tá? que que ele vê, cara? Então, Eu quero, cara, tipo assim, porque no o que momento que a acontece é spell acontece, alguma coisa ele vê, né? isso. O que ele vê é o seguinte, cara. Na hora que o Cedric fecha a mão, atrás do Cedric, na visão desse homem, né? Atrás do Cedric, sai o Ulfric, tipo, ele se levanta. E depois de sair o Ulfric, sai o Frederick, a armadura do Frederick. Sai o Muito Alastor. bom. E sai o. Como é que é o nome? O líder dos Fedenursos, o antigo líder dos Sim, você não Fedenursos. soube, não sabe, você Tá? nunca descobriu o nome. Não sei o nome dele. Eles quatro aparecem atrás do Cedric. Eles cruzam os braços, se ajoelham e falam: Nosso Lord Cedric. É a cara do Cedric fazer isso, né, É, cara? é, E aí, na e hora que aí, ele na vê isso, hora, né? O cara vê isso, ele é compelido a fazer a fazer a mesma exatamente a coisa. mesma coisa. Muito Exatamente a bom. mesma Você vê coisa. que ele ajoelha aí, perdão, e tremendo, né? E a voz fazendo, ecoando pelo acampamento todo. Perdão, 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 perdão. E aí você vê que, tipo assim, ele tipo assim, vai se abaixando cada vez mais, tentando enfiar a própria cabeça na terra, né? E você vê todo mundo. O Cedric não olha. O Cedric nem olha para ele. O Cedric faz isso e começa a olhar ao redor para todo mundo. Ele olha bem na cara de todo mundo. E aí, aqui eu vou, caralho, eu vou realizar um sonho de infância meu Vai aqui. lá. Alá Aquiles, no filme Troia. O Cedric vai pro meio dessa roda que se formou e fala: Tem alguém mais? Tem alguém mais? Tem mais alguém? Ao mesmo tempo que você tá com a roupa do Triunvirato, você é o conselheiro do Triunvirato. Você é o primeiro conselheiro do Eu tenho Triunvirato, mas assim. 1,65 m E agora a gente vê e o 50 Cedric quilos, entendeu? em seu esplendor. Eu quero uma descrição completa do Cedric, por favor. Você Cara, descreveu o o Cedric, nesse olho. momento, ele não é poderoso porque ele é forte, porque ele é musculoso. Não, ele é poderoso. É como você vê, por exemplo,
Deixa eu tentar pensar numa analogia. Cara, o Cedric não é o mar, né? Ele não é né, poderoso assim. Ele não é uma coisa esplendorosa. Ele é como se fosse um antílope. Um antílope, eu sei que o antílope é um animal meio, sei lá, né, meio tosco de se falar isso, mas o antílope, eu tô falando do antílope no sentido de poder, porque ele é um animal super, ele é uma criatura super esguia, mas que mantém o orgulho ali parado, impávido. Que, tipo, ninguém mexe com aquela criatura de Tipo, cara, né? é o famoso canhão frágil, né? Tipo assim, Isso ele é é um canhão literalmente de vidro. o. Acho que antílope foi uma péssima analogia, Eu mas também assim, achei, mas tudo bem. eu acho que a analogia melhor que eu posso fazer é a seguinte: se o Ulfric é como o sol, né? Ele brilha e ele é grande, ele abraça todo mundo. O Cedric é meio a lua, entendeu? Você respeita a lua na escuridão, porque ela tá iluminando no momento que nada mais tem luz. Então o Aham. Cedric nesse momento é isso. Ele olha para todo mundo e as pessoas, e ninguém gera contato visual a ele, a não ser que ele esteja olhando como se estivesse olhando para baixo ou por cima do ombro, com um olhar de E desprezo, aí, como se ele e não aí, nesse respeitasse ninguém momento, ali. Cedric, enquanto você tá olhando cada um dos olhos da multidão, tá? Cada um dos homens desse lugar, e você não vê nenhum desafio. Você olha até nos olhos da Breta, e ela tá te vendo pela primeira vez com o casaco do pai dela. Sim. Você vê claramente, tipo assim, que de novo você fita ela no olho e ela foge. O olhar dela se escusa, porque ela claramente ainda não tem a coragem de estar no lugar onde você está. E nesse Sim. momento, você vê a ilusão que você causou, né? Você vê, tipo assim, a aparição que você causou dos homens, né? Que estavam Meio que ajoelhados, né? O expandiu, Ulfric, né? O efeito o não Ulf, ficou só no cara, né? Meio que aparece, assim, né? Aquela exato. aura E daquela coisa. você que conjurou, né? Você que imaginou, você que produziu, foi a sua magia. E você está controlando a aparição. Então, ajoelhado entre todos esses homens, você vê todos aqueles grandes homens que você viu perecer, né? Uhum. E junto deles o seu irmão. Até que entre esses homens, você vê um deles, só que ele não está ajoelhado. Você vê o carroceiro. Você vê o homem, o necromante que capturava corpos, o homem que no meio da batalha, né, depois foi durante esse primeiro encontro que você teve a perda do seu olho, que você encontrou a morte face a face, né? E Sim. você vê que o Que ele tá carroceiro não vivo. tá sozinho, Puta que que atrás dele você já viu uma centopeia? Que ela já. é como se fosse uma centopeia com várias perninhas, né? Uma grande centopeia, só que em vez de ser uma centopeia com várias perninhas, uma centopeia insética, é como se fosse ossos em formato de uma centopeia, como se fosse uma coluna cervical, só que em formato de uma Entendi. centopeia. É tipo as E vértebras de uma cobra, né? exatamente, e no ponta uma figura, um olhar, uma caveira que te olha e você escuta o suspiro que ela dá. Uhum. E ela fala assim, e você vê que ao mesmo tempo que ela suspira isso, o homem na Isso é frente real, né? dela Isso é real, né? não, é a sua aparição. Tipo assim, é a sua aparição que você perdeu Ah, o controle tá. da sua magia. É como se sua Entendi. Entendi. magia, o lugar de onde ela vem, tivesse puxando ela Tomado conta, novamente. né? Tomado Exatamente. conta. E você vê que ela fala, meu campeão. E aí, nesse momento, Acaba. Acaba a sim. magia nesse momento. E aí você. E aí meio que volta, né? Assim, o que eu sinto de um pouco de energia é tipo, Senhor dos Anéis, o Gandalf começa a gritar com o Bilbo, as coisas escurecem ao Aham. redor e imediatamente voltam, né? Tipo, ele volta a ser aquele moleque franzino, magrinho. Ele dá um respiro assim, ele, meio que sai um peso, né, dele, ele fala assim: ótimo, já que ninguém mais vai desafiar a decisão do meu irmão, porque vocês entendem que ele escolheu e me escolheu por algum motivo, eu vou voltar aos meus afazeres e que fique bem claro, eu dei a oportunidade de Mararin se desculpar, que é como as coisas vão funcionar a partir de agora. Se alguém tomar uma decisão que nem é dele, o preço não vai ser o mesmo. Vai ser exílio ou morte. Então vocês escolhem. Ou vocês agem como seres humanos, como um triunvirato, ou vocês vão ser exilados, ou vocês vão morrer. E eu vou fazer questão de passar todas as sentenças até o final.
No meio da multidão você vê um kobold. Racista! O Cedric, o Mas, Cedric, o Cedric vira, o Cedric vira, o Cedric vira, olha pro Zigmund e pra Breta e fala: vocês dois. E entra pra tenda. você vê que E o eles te resto de seguem. vocês, e o resto de vocês, de volta aos seus afazeres. Você vê que a Despida. galera meio que desbanda, Essa. meio que ainda temeroso. Você vê que eles entram. Eu imagino que nesse momento onde você sai do meio da galera, a espinha gela de novo. Assim, Não, ele tá cagado de tomar uma porrada nas costas, nem morrer. aham. E aí, Não, mas assim, enfim, o efeito que precisava ser dado aconteceu, né? Então, o então, Cedric, o Cedric entra de volta na cabana, né? E senta na mesa. Mas não na mesa, ele senta na cadeira atrás da mesa dessa vez, porque uhum. ele parou de ficar de pé em igualdade com essa galera que desrespeitou ele. Né? Eu tentei, né, de maneira respeitosa, conversar, que nem adultos, eles não quiseram, então eu tive que botar Aí o a pau na senta mesa, no chão, entendeu? o Zigmund senta de novo, vamos lá. Isso, O Zigmund senta de um lado, a Breta senta no chão, e agora eles estão te olhando, né? De volta. isso. Falo, bom, vamos aos fatos. Breta, o Wolf que me colocou como líder temporariamente. Eu não sou o líder de vocês, de fato. Eu não quero essa liderança, ok? Só que no momento, os seus homens e os seus homens, Zygmunt, estão querendo se matar. E eu não quero que ninguém se mate dentro do meu acampamento enquanto eu estiver tomando conta disso aqui. Então, a primeira coisa que vai acontecer, cada um de vocês vai falar com os homens. Zygmunt, você vai falar com todo mundo do trio Virato. Reúna os trios e avise a todos eles. Nós vamos sair em breve. O Cedric, ele fala assim, olha, eu quero que vocês dois parem de ter qualquer tipo de discussão. Parem o grupo, o lado de vocês, Sigmund, eu quero que ninguém do trio Virato tenha discussões idiotas e eu também não quero que vocês do Fedenus tenham esse tipo de discussão, principalmente por causa de comida. Mas a gente tá com fome. Sim, eu entendo isso. Eu tenho um plano para a gente parar de sentir fome, pelo menos. A gente Como? tem comida, a gente tem comida aqui. Felipe, quanta comida eu tenho? Quanta comida a gente tem para quanto tempo? Cara, Racionando. eu acho que não vai durar, velho. Sim. É porque você tem que imaginar que boa parte dos escombros destruiu o acampamento, né? Também. E eles estavam usando o acampamento para poder pegar a galera que tava passando. Então eles estavam muito, tipo, roubando a galera, saca? Eles não estavam. Eles estavam estruturando o acampamento para ficar por mais tempo. Então Tá, eles. eu E tenho parece um que. dia. Não, você tem um dia. Você tem Tá, pelo menos fala assim, 2 dias. eu falo assim, pelo menos 2 dias a gente tem. O processo agora é que vai ser meio difícil, porque esses 2 dias não vão ser dias em que vai ficar todo mundo parado de brincadeira. Porque para a gente parar de sentir fome, algumas coisas têm que acontecer. Eu vou tentar conseguir mais comida para o advento de o que eu estou planejando aqui não dar certo. Mas a priori, isso aqui é meu plano. E aí ele estica assim até o fim da mesa o pergaminho com o círculo de teleporte desenhado, tá? Uhum. Ele olha e fala assim: bom, eu sei que vocês não entendem o que merda é isso, mas eu entendo e é isso que importa. Isso aqui é um sigilo de transporte. Ou seja, eu acho que com isso daqui, com as coisas que estão perdidas debaixo dos escombros, algumas delas, eu consigo fazer um círculo de teleporte grande o suficiente para levar a gente para onde a gente precisa ir. Sim. O Zygmunt olha, e o que que a gente precisa fazer? Precisa achar o resto disso aqui, ó. E aí ele mostra, tipo, o resto do desenho. Porque eu imagino que tá faltando mais 2 orbes, né? Que faltam, tipo, mais 2 orbes para eu poder conectar, não é isso? Sim, você tá falando no sentido de, sim, de que você você tá querendo pegar o resto do ciclo que tá Isso, nas pedras, nos escombros, isso, para poder exatamente. montar o ciclo que já existe, em vez de Isso, tentar reproduzir. isso, exatamente. Eu falo assim, então, isso aqui tá debaixo dos escombros. Isso aqui, ó. Aí ele desenha, ele faz tipo um desenho assim, ele risca, quebra onde tem, ele fala assim, isso daqui tá debaixo dos escombros. Eu preciso disso aqui em cima dos escombros. Eu preciso disso aqui do meu lado. Porque se vocês conseguirem trazer, se eu conseguir isso aqui, eu consigo transportar a gente para fim dos tempos. Todo mundo. Em menos de um dia. Instantaneamente, basicamente. Aí E aí nosso eles programa olham. de comida acaba. E quando você fez o cálculo,
Marcelo, você percebeu que o tamanho desse ciclo desse negócio de transporte é do tamanho da hidralisca, cara. Sim. Assim, Nossa. Então ela ia ser mandada para algum lugar, né? aí você começa a imaginar, né? Agora que você tá vendo, realmente é um ciclo de transporte gigante. E você fica pensando assim, cara, o que esses caras estavam fazendo, né? Você consegue. Mas, então, mas isso eu não entendi. A hidralisca, ela tava ali porque o Triunvirato botou ali ou Você porque faz já essa estava pergunta? escondida? O Sabe que ele para assim, ele fica um momento e fala, Zygmunt, por que que a hidralisca estava ali e estava... Quem que estava tomando conta daquela hidralisca? Ele olhou pra você e eles estavam nos alimentando ela desde que eu. Nos utilizando pra alimentar ela desde que eu cheguei aqui. Tá, mas E ele. você E aí e ela já aí a estava Breta aqui? responde: quem trouxe ela foram os gaioleiros. Tá, os gaioleiros, né? Tá, tudo bem. Você olha pra. Você Você sabe, você olha sabe, você pra. sabe, você sabe, Breta, alguém informou qual era a ideia dessa criatura? Parece que. Ela olha pra vocês. Eu tenho que ser honesto eu tenho que ser honesta com você, Cedric. Toda Por favor. comida, todos os homens que chegaram aqui, eles chegaram por esse sigilo. Menos nós. Os gaioleiros estavam usando isso aí pra trazer comida, pra trazer suprimento, pra trazer os monstros. Sim, ela veio pra cá. O Olha que ele porco. para um momento em silêncio, assim, bate os dedos, estala a língua, fala: Bom, tudo bem. Eu vou querer saber mais sobre isso, Breta. Mas no momento, o que dá para fazer é o seguinte: instruam seus homens a começar a escavação separadamente. Tá? Eu quero ir trabalhando em turnos. Denúncios num momento, Triunvirato em outro. Eu não quero o contato entre as facções enquanto a gente tiver com um problema de racionamento de comida. Vocês dois, junto comigo agora, são o conselho mais alto do Triunvirato, o topo da pirâmide, se é que assim a gente pode falar. Isso é temporário e provavelmente vai ser rearranjado no momento que o Ufuk voltar. Mas, a priori, nossas decisões serão tomadas em trio. Eu tendo voto de Minerva. Ela, o Zygmunt olha pra você. Você vê que você consegue ver, tipo assim, aparecendo no canto do rosto de árvore, no canto das rugas, uma leve tremelicada de sorriso, de movimento no canto da boca. Você olha Cara, pra. o seu C6 moveu aqui, dá pra ver que você tá escondendo felicidade. Metaforando. Cedric metaforando. Momento metaforando. Ele olha pra ela e. Isso eu consigo fazer. E ela olha. Eu também. E aí os Ótimo. dois se entreolham, olham pra você. E aí você vê, tipo, o triângulo se formando na sala, sabe? Assim, Sim. você num ponto, os dois no outro ponto, e você vê que os dois, eles olham pra você e saem. E você vê que eles começam a coordenar as equipes. E, tipo assim, e parte dos escombros tá lá dentro, né? E muitos dos corpos foram já puxados, né? A maioria dos corpos já foram puxados. E as manchas de sangue e tal do acampamento foram. Muita gente começou a tirar um pouco, mas ainda tá aquela situação de batalha, né? Tem gente que é de situação de rua, tem gente que é de situação de batalha. Mas assim, e a situação de batalha continua ali. E você vê que, tipo, literalmente, o Triunvirato e o pessoal dos Federos começam a, tipo assim, separadamente, a catar os elementos do escombro. Mas você sabe que. E as pedras, né? E a galera começa a procurar pelos símbolos que você ordenou a procurar. Tá. Cara, Enquanto o eles estão Cedric fazendo isso. ele sai da tenda, ele olha assim, tipo, a movimentação começar, ele olha pra cima e procura tanto o Angel quanto o Hélio, principalmente o Hélio, né? E procura assim com a visão pra ver se ele vê algum rastro deles, né, no céu. Uma coisa que você sabe é que o Hélio tá sumido tem 2 dias. E o Elendil, ele comunicou o que ele ia fazer pra você, né? Sim. Depois que os fungos começaram a atacar os homens, ele decidiu remover os fungos da equação, né? Então ele está caminhando os fungos para um lugar melhor, vamos dizer assim. Mas o Hélio tá Tá, sumido. tá.
O Cedric vai fazer o seguinte, então. Ele vai pegar esses novelos, tá? Uhum. Ele guarda num bolso, assim, Os na fios, bolsa né? dele, os fios. Ele guarda e ele sai pro acampamento procurando o kobold. Beleza. Você encontra, são 3 kobolds, né? Sim, sim. Na verdade. Eu ajoelho, assim, para poder falar com eles. Falo, senhores, posso ter uma palavra com vocês? Você vê que um dos kobolds é aquele kobold mais é, o Lábia, né? arrojadão, né? Uhum. Não é o mago, não, mas é o que era arrojado, que era o cara que vinha, né? Que é o Skika. E aí você vê que ele tá na sua frente e ele faz mesura pra você e não pode falar daquele jeito humano, não, hein? Só humano, não. Tá, eu sei que vocês têm comida. Eu vou cortar a brincadeira. Eu sei que vocês têm comida e água. Vocês sabem como achar comida e água. A gente vai sair daqui. O seu povo precisa ainda de ajuda ou o que a gente fez já é suficiente? Eles olham pra vocês e vocês conquistaram tudo aquilo que vocês negociaram com a gente. Nosso povo é eternamente grato a vocês. Ótimo. Isso não vai mudar. Eu vou começar a cobrar os favores. Eu preciso dessa comida, dessa água para esse acampamento. Esses homens vão começar a trabalhar pesado para poder tirar os escombros dali. E eu preciso que eles não me matem até 3 dias, entendeu? E eu preciso de verdade disso. Eu quero que vocês façam isso, porque eu sei que vocês conseguem fazer isso. E então eu vou aceitar que nossos caminhos se cruzaram, mas eu estarei grato a toda a ajuda de vocês, como tenho certeza que vocês estão gratos pela nossa ajuda, e vocês poderão voltar a viver em paz a vida de vocês. Ele olha pra você e fala: Você sabe que essa comida é pra nossa jornada de volta. Você também sabe que a nossa aldeia não é uma aldeia que tem muita comida. Nós temos água. Com água nós conseguimos ajudar. Nós somos a tribo da água. Mas, infelizmente, com comida, nós precisamos de ajuda com comida. Tá? Faz aquele, Mas faz você vê que, assim tipo com a assim, cabeça. os cantis da água, né? Os cantis de água, eles conseguem entregar alguns cantis de água pra Tá, vocês. Você sabe que melhorou o negócio, mas você vê que, tipo assim, com comida eles não podem ajudar. tá. Faz aquele faz assim com a cabeça e fala, tá, tudo bem, então água pelo Você vê menos. que, e só pra deixar claro, tá? Os homens que estão lá nos escombros, eles já estão com. Você vê que, tipo assim, eles começam a trazer pedras, né? Não só pedras grandes, mas pedras menores também. E você vê que, tipo assim, os homens ao longo do tempo vão começando a pegar as pedras, mas nenhuma é daquele tamanho que você tinha. Você começa a ver que cada vez mais, provavelmente, você vai conseguir partes do círculo, mas Mas que eu vou ter que fazer o resto. é, você não acredita que eles vão conseguir muitas. Assim, você vê que eles já ajudaram, né? Você vê que o turno a primeira hora, enquanto você estava observando eles fazendo isso, na primeira hora eles já começam a trazer alguns pedaços. Os federanos vão lá e trazem outros. Mas você vê que a integridade do círculo, ela não vai dar para você fazer completamente uma reconstrução. Mas parte do esforço que você vai ter que fazer é de redesenhar esse ciclo de transmutação onde você quiser. Tá. Cara, então eu vou deixar De eles conseguirem o transmutação, não. máximo. De De transportação. teleporte. Transmutação. Eu vou Fullmetal pegar Alchemist. eu vou pegar alguns itens mágicos, né? Eu tenho um item mágico, né, comigo, que é a máscara. Você tem a Eu máscara, tenho você tem isso. o capuz, né? Você tem a adaga da Surling Sim, e você tem a máscara do Frederick. É o isso, que você tem, se eu não me engano. isso. É isso que eu tenho. Eu tenho o meu colete também. Sim. Tá. Quantos itens, eu vou fazer uma pergunta agora mecânica. Quantos itens eu preciso de conjurar, tipo, limpar de magia para poder servir de foco servir de foco para eu conseguir fazer o ciclo? Depende de quanto você for bom no teste, meu amigo. Eu diria que sim. No mínimo, um item você vai precisar utilizar para Sim, poder, e para eu poder imagino que fazer. sim.
Agora, se você tiver uma falha parcial, se você tiver uma falha total e quiser usar outro item ou pra tentar de novo, ou Sim, pra fazer virar um sucesso, você sim, pode fazer. É aquela coisa. O ritual, ele é aquele jeito, né? Você vai construir o máximo de recursos que você conseguir fazer e a gente vai sim. descobrir como é que vai ser o ritual com o que você está disposto a colocar de recurso Ah, e com o é, teste que você for utilizar. Porque tá. basicamente você tá imbuindo esse local como um local de poder para teleporte. Eu não tenho, Então, se né? você Eu não esse tenho um local de transformar poder, né? você não tem. No momento, aqui não tem nenhum local de poder. O que você vai fazer basicamente é sacrificar uma Um quantidade item, boa de poder sim. para poder fazer isso, entendeu? Para poder Tá, transformar isso num local de poder para teleporte. tá. Eu vou sacrificar a máscara a priori, tá? E ela já tá, tipo, já. Ela já foi pro caralho já. Ela não sabe ainda, mas ela já morreu. Eu adoro que o Breno sai, deixa o brinquedinho com você. Quero que se Beleza. foda. Ele deixou comigo. Ele deixou comigo. Ele deixou comigo, vai rodar, entendeu? Não tem A muito caô, não. mensagem apareceu no WhatsApp. Eu não deixei com ele. Eu não deixei. Eu não Assim, deixei com ele. mas beleza. Mas já virou cano. O Breno se deu mal. O Breno tá debaixo do outro lado do vidro, assim. Não! Beleza, você vai usar a máscara. Eu vou Fechou. usar a máscara, é. A priori eu vou usar a máscara. Beleza. Como E que eu vou é esse fazer o seguinte: ritual? Como que você vai. eu vou fazer. O que que eu vou fazer? Eu vou esperar todas as pedras serem retiradas. Eu vou Beleza. montar, eu vou mandar os caras irem montando, tipo, eu falo assim, o espião, bota ali, eu vou, Eu né? quero. Dizendo, Marcelo, vamos fazer o seguinte. Eu quero que você narre pra mim como que é a preparação para esse ritual pra gente finalizar essa sessão tá, one-on-one. eu Pode narre, na... eu narre como, eu narre como jogador ou O como que mestre? Eu narre, aconteceu, né? tá, Não faça nenhum personagem fazer coisas que eles não seja fariam, mas. cinemático, seja Exato. cinemático, tá bom. Cara, o tempo passa, no final da tarde, todos os trabalhadores estão cansados, suados, meio que na borda da cratera, tipo, comendo e bebendo água. E o Cedric tá conversando, assim, embaixo com a Breta e com o Zygmunt, e eles meio que estão fazendo um sinal, assim, com a cabeça, tipo, meio que entendendo o que ele tá falando, e ele fica, né, fazendo aqueles sinais, tipo, apontando, tentando explicar o que tá acontecendo. O E Zygmunt, a gente em um vê momento, cenas, ele, né? A gente ele vê deu uma cenas do cabeçada. Cedric no início da aventura, tipo assim, quando ele tava dando tarefas pra todo mundo. A gente vê cenas do Exatamente. Cedric fazendo o primeiro ritual com vocês lá embaixo. E aí a gente vê cenas do Cedric no passado fazendo esses rituais e de novo. Aparecem cenas, uma cena uma do lado da outra, sabe? Tipo, a mesma cena do Cedric é, dando ordem pro pessoal do grupo agora para uma pancada de gente que ele não conhece. Aham. E aí ele faz isso, tem um momento que o Zygmunt meio que bate cabeça, assim, a Breta, tipo, abre os braços, então, assim, claramente eles estão se entendendo, mas aos poucos, né? E Sim. quando acaba tudo, ele pede para todo mundo descansar, ele, tipo, dismissa todo mundo. Vamos descansar, vamos comer, vamos... E aí, Amanhã nesse a gente momento, eu diria que já tá à noite, né? Tipo assim, já tá à noite, o campo. exatamente. Mas é para isso. O Cedric, na hora que ele termina de fazer o ritual, de botar as coisas no local certo, ele coloca três pontos. Dois pedaços de pedra meio que estão ali, então é íntegro o Uhum. suficiente para poder servir de foco. O terceiro, ele é obrigado a fazer uma pancada de sigilo no chão, Aham. de runas, e colocar a máscara no terceiro lugar. O Cedric, então, ele tá olhando pro céu, assim, falando abre, 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 constantemente. O Zygmunt para e fala, cara, o que isso tá fazendo? Ele, não, o céu, as nuvens têm que... Isso! E aí ele aponta, assim, para cima. E meio que na hora que ele faz isso, o céu abre, a lua brilha. Mas mais importante que a lua, uma série de constelações brilha no céu. E a mais importante de todas, o arqueiro. O símbolo da conjuração, pum, aparece no céu. E o Cedric fala, isso, isso. E vai pro meio do círculo e começa a fazer cânticos mágicos e E aí, com um eu tô grimório na imaginando, tipo mão. assim, o que eu tô imaginando, tá? Você tá fazendo o cântico, cântico, e aí, quando você tá prestes a, tipo assim, a segurar todas as energias que você tava acumulando, que você tá canalizando, você vê um Sim. lugar que tá faltando um sigilo. Tipo assim, tá faltando o último símbolo que você só viu agora. E aí você sai correndo antes Aham. de Ih, soltar a fudeu. energia e você vai
desenhar o símbolo, e nesse momento você se vê como uma criança de novo. Meio que aprendendo, Como, né? como uma. Não, nesse momento você se vê como criança mesmo. Assim, você se vê. Na primeira vez que você estava desenhando copiando de um livro empoeirado no meio da parca biblioteca do orfanato, e você vê. Você abre o seu primeiro livro mágico e vê aqueles símbolos, e você, tipo assim, já que tá muito de noite, e tá com uma vela, você tem que copiar pela primeira vez as páginas de um livro de magia. E você escuta Uhum. uma voz velha, uma voz calma. E um homem te pega, escrevendo esse símbolo de magia, e com uma voz calmíssima, mas maltratado pela idade, um homem careca, com careca na parte de cima, mas com leves grisalhos entre o resto do cabelo, né? Calvo em cima, com cabelo grisalho em volta, com uma barbicha bem pontuda, assim, que parece que se movimenta enquanto ele fala de maneira autônoma, com um manto, ele meio gordinho, mas com um manto branco e roxo, uma túnica branca e roxa, bem pobre, mas que um dia já foi suntuosa, e com uma pequena, uma esfera de safira maltratada que ele sempre carrega com ele, né? Ele olha pra você e fala: Meu garoto, o que você está fazendo aí? E aí o Cedric, a criança Cedric olha e fala, nada! E fecha o livro. E nisso que ele fecha o livro, o Cedric Ele volta. volta pro círculo e fala assim, mas eu não sou mais criança também. E ele desenha, tipo, com a mão, assim, tipo, simplesmente ele aponta e o chão o chão desenha-se uma runa sozinha. Esse... Sozinho desenha uma Adorei. runa no chão e fecha, né? Tipo, Gostei. pum. E aí Sim, você todo o tava indo, círculo aí brilha. você tava indo, mas antes de você, tipo assim, você sai dessa, você consegue fugir dessa memória e usar a sua prestidigitação para poder desenhar a runa Isso. do jeito certo de longe. E aí a gente tem um momento onde a constelação joga toda a energia, você pega o seu cajado de uma mão, canaliza Grayskull, eu exato, tenho a força! e canaliza na máscara, né? E aí você começa a ver a máscara vibrar de energia e os símbolos que estão na pedra, que estão no chão, começar a flutuar e sair do chão, né? Como se fosse um anel de Saturno e começar a girar em volta de você. E eu preciso que você faça para mim um 2d6 de Inteligência. mais inteligência para você ver se esse ritual funciona, para você poder imbuir esse local com a capacidade de utilizar a teleportação. 10! É isso que a gente quer. Só precisa sacrificar a máscara, é isso aí. Então você pega essa energia que tá girando em volta de você, como se fosse um anel de Saturno. Você pega ela como se fosse um segundo, ela vai para sua mão. E você vai colocar no chão, e aí antes dela pegar no chão, ela volta a ser um ring light, né? Como se fosse um ring light de Instagram mesmo, só que gigantesco, do tamanho de uma criatura gargantua. E aí você joga no chão, e aí as runas pegam no lugar, e você sente a sua energia cair, e por um segundo, você jura que você vê a sombra daquele seu antigo mentor sorrindo. Antes da runa cair no chão. E por um segundo você sente o sorriso te afagando, o sorriso te abraçando, mas aí você sente o sorriso ser um sorriso de maldade. E aí você olha para as runas que estão aqui e você jura que você já viu essas runas uma vez, num antigo livro de magia que você encontrou jogado num orfanato. E por um segundo você consegue entender de quem é a digital mágica, de quem construiu esse ciclo pela primeira vez. Mas o ciclo está ativo. Mas o ciclo consegue telas transportar qualquer coisa para qualquer lugar que tem um ciclo similar. E assim, se você quiser, você consegue teletransportar, comprar comida, água de qualquer uma das grandes cidades do mundo. Reativar esse local como um local que tenha vias de acesso para civilizações e até, se em bom uso,
teletransportar seus aliados para qualquer lugar que eles desejarem. Mas é claro, isso só é possível Na próxima sessão. quando a gente voltar a jogar a campanha do RPG de Várzea no episódio número 16. É isso aí, meus amigos. Aos trancos e barrancos, isso é tudo feito pra vocês, por vocês. A gente vai estar fazendo... Esse é só o primeiro episódio das One-on-Ones que a gente vai estar fazendo. E esse foi o episódio do Cedric. Nós teremos mais 4 episódios com cada um dos nossos personagens, contando e prevendo um pouco dessa nova temporada que vai vir por aí. Então, em janeiro vai ter muito RPG de Várzea. Então, já se prepara, já segue a gente, já curte a gente. E, é claro, já manda pro seu nerd favorito, porque a gente vai estar esperando vocês nessa quinta-feira, exatamente. Teremos mais uma transmissão mais curtinha nessa quinta-feira. E tomara que dessa vez não tenha tantas interrupções por causa desse Discord. Mas muito obrigado. Marcelo, parabéns pela sessão, meu amigo. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Eu adorei. Pra mim foi muito bom. Algum recadinho para os seus colegas jogadores, para os seus amigos ouvintes, antes da gente ir embora? Eu vou deixar esse recado aqui para boa sorte para todo mundo. Por favor, não se matem. Eu quero encontrar vocês em fim dos tempos. E para você, Breno, um aviso. Se deixar e tem mágico na minha mão, roda. Um grande abraço, meus camaradas. E até mais.